Você já reparou como é fácil enganar o mundo? Você acorda, escova os dentes, cumpre obrigações, responde mensagens. Você sorri quando alguém faz uma piada no trabalho. Você diz, tá tudo certo, quando perguntam como você está. E aos olhos de quem passa por você na rua, na fila do mercado, na mesa do almoço, sua vida está em ordem. Mas só você sabe do buraco silencioso que cresce por dentro. Só você conhece essa dor. E ela é invisível para o mundo inteiro. É como viver com uma ferida aberta que ninguém enxerga. Não porque você esconde mal, mas porque ninguém realmente para ver. E isso vai criando um abismo. Você sente, mas não pode dizer. Você sofre, mas continua funcionando. Você chora, mas só por dentro. A dor emocional que ninguém vê é uma das mais cruéis. Não porque ela é maior que as outras, mas porque ela é solitária. E com o tempo, você começa a duvidar da própria dor. Começa a pensar, será que eu estou exagerando? Ou pior, será que tem algo de errado comigo por me sentir assim? Mas não tem. O que você sente é legítimo. A dor que você carrega tem motivo. Ela só não tem espaço. Porque o mundo moderno não sabe lidar com o invisível. Não sabe escutar o silêncio. Só responde quando algo explode, e mesmo assim com pressa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a calma do mundo. Você não está louco. Você não está fraco. Você está apenas preso dentro de algo que não foi resolvido. E isso não é falha sua, isso é humano. Só que existe uma diferença entre sentir dor e viver dentro dela. E é aqui que começa o nosso caminho. O estoicismo não é uma filosofia fria que manda você engolir o choro. Ao contrário, o estoicismo diz, observe o que sente, mas não seja dominado por isso. Não fuja, não disfarce. Mas também não construa sua identidade em torno do sofrimento. E talvez essa seja a chave mais profunda que os estoicos nos deixaram. A dor pode bater na porta, mas ela não precisa morar com você. Sêneca dizia, a dor é leve se a razão a sustenta. Mas o que sustenta sua razão quando tudo parece desmoronar por dentro? Você precisa começar a construir uma base interna. Não é motivação passageira, é estrutura, é clareza. É você voltando ao centro quando tudo ao redor te puxa para os extremos. Mas eu sei, no meio da dor, tudo parece confuso. Você tenta se distrair, mas ela volta. Você tenta conversar, mas ninguém entende. Você tenta racionalizar, mas o corpo sente. E então você desiste. Volta para dentro da caverna emocional, onde aprendeu a se esconder. Fica ali, fingindo que superou, fingindo que não doeu tanto, fingindo que já passou, mas dentro de você ainda pulsa. O estoicismo não promete anestesia, promete lucidez. Você começa primeiro assumindo o que sente, sem medo, sem vergonha. Depois, você aprende a separar os fatos dos pensamentos. O que realmente aconteceu e o que você contou para si mesmo sobre isso. Foi rejeitado, não significa que você não tem valor. Foi abandonado, não significa que você é descartável. Foi traído, não significa que você nunca mais vai confiar em ninguém. Essas conclusões automáticas são como correntes, e enquanto você não perceber, continua vivendo preso a ideias que só reforçam o sofrimento. Por isso, a primeira prática estoica é observar a si mesmo. Não o que o mundo vê, mas o que você repete para si. Você é cruel consigo? Você cobra demais de si? Você espera dos outros aquilo que nem eles sabem te dar? Perguntas assim não têm resposta fácil, mas têm poder. Porque todo caminho de cura começa pela consciência. E a partir do momento que você se torna consciente da prisão emocional que construiu, você pode pouco a pouco começar a desmontá-la, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém compreenda. Porque no fim, o que vai te libertar não é a validação externa, é o reencontro com sua força interna. E essa força você ainda tem,
Mesmo agora, mesmo ferido, mesmo cansado, ela está aí, esperando que você volte para dentro com calma, com verdade, com coragem. Você já reparou como essa dor te acompanha, mesmo quando tudo parece estar indo bem? É como um eco que não desaparece, uma presença invisível que caminha ao seu lado, mesmo nas vitórias, mesmo nos momentos bons. Você está ali, vivendo, sorrindo, entregando o que precisa ser feito. Mas lá no fundo, sabe, tem algo que ainda dói, algo que ainda aperta o peito no silêncio da noite. Algo que ainda não foi resolvido. É como uma sombra. Você não olha diretamente para ela o tempo todo, mas ela está lá, parada, observando, lembrando você de que algo está incompleto. E por mais que o tempo passe, por mais que você tente se distrair, ela não vai embora sozinha. Porque ela não é só uma lembrança, ela é uma parte sua que está pedindo atenção. E aqui está a questão que o estoicismo nos convida a encarar de frente. Será que você não está tentando seguir em frente, sem antes entender o que ficou para trás? Muitas pessoas fazem isso. Ignoram a dor, fingem que superaram. Dizem que vida que segue, mas o corpo sente, o comportamento muda, a alma se fecha e aos poucos você vai deixando de ser quem era. Vai ficando mais duro, mais cínico, mais desconectado. Não porque quer, mas porque sente que precisa se proteger. A verdade, no entanto, é que essa proteção pode se tornar uma prisão, e aquilo que você criou para não sofrer mais começa a te impedir de viver de verdade. O estoicismo nos mostra que é possível sentir dor sem perder o equilíbrio, que é possível acolher o que sentimos, mas sem afundar nisso. E mais ainda, que existe sabedoria escondida em cada cicatriz emocional, desde que a gente tenha coragem de olhar. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, dizia: o que perturba os homens não são os acontecimentos, mas a visão que eles têm dos acontecimentos. Olha bem para isso. Talvez o que mais machuca hoje não seja mais o que aconteceu, mas o que você passou a acreditar sobre você por causa disso. Você se culpa? Se acha fraco? Sente que não deveria ter deixado acontecer? E aí vem o julgamento. Vem a autocobrança. Vem a vergonha. Isso tudo só prolonga a dor. Mas e se você mudasse a lente? E se, em vez de se julgar pelo que sentiu, você começasse a escutar o que esse sentimento está tentando te dizer? Porque toda dor carrega um recado. Algumas vêm para te mostrar um limite, outras vêm para te lembrar de algo que você perdeu de si mesmo. Outras, ainda, surgem como uma chance de reconstrução. Mas você só vai conseguir entender isso se parar de fugir. Se parar de fingir. O mundo não vê sua dor, é verdade, mas isso não significa que ela é menos real. Só significa que é você quem precisa aprender a enxergar. E quando você enxerga, você pode acolher. E quando você acolhe, você pode transformar. É aqui que a jornada estoica começa a mudar tudo. Você sai do papel de vítima silenciosa e entra no lugar de protagonista da própria cura. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real. E é só por ele que você vai encontrar paz. Não aquela paz que vem de fora, do reconhecimento alheio, mas aquela que nasce dentro, silenciosa, firme, inabalável. E isso, ninguém pode tirar de você. Existe um momento silencioso que poucos percebem, onde a dor começa a moldar quem você é. Não porque você escolheu isso, mas porque você começou a se adaptar a ela. Você começou a se acostumar com a ausência de cuidado, com a falta de escuta, com o peso de sempre engolir tudo sozinho. E sem perceber, você foi se afastando de si. Foi perdendo o brilho no olhar, o impulso de se abrir, a coragem de confiar. Você começou a sobreviver, quando tudo o que queria era viver. Esse é o tipo de dor que se instala devagar. Ela não grita, ela sussurra. E com o tempo,
Você começa a acreditar que ela faz parte de quem você é, mas não faz. Ela não é você. Ela é só um capítulo que ainda não foi encerrado, uma ferida aberta que ainda não foi compreendida. É aí que o estoicismo entra como um farol no meio da tempestade. Porque os estoicos não ignoravam a dor, eles a estudavam. Eles olhavam para o sofrimento com honestidade brutal, não para se afundar nele, mas para aprender com ele. Sêneca dizia: nenhuma árvore se torna forte com ventos calmos. Pense nisso, a força que você busca talvez esteja sendo construída agora, exatamente nessa fase em que você se sente mais frágil. Só que, para essa força nascer, você precisa parar de fugir. Você precisa parar de fingir que não sente. Precisa parar de pedir permissão para sentir o que é seu. Você foi machucado, tudo bem, mas agora é você quem está se machucando toda vez que nega isso, toda vez que finge que não doeu, toda vez que se pressiona para superar antes de se entender. Existe um lugar dentro de você que ainda está tentando te dizer algo, e enquanto você continuar ignorando, essa dor vai te impedir de crescer, vai sabotar seus relacionamentos, vai minar sua autoestima, vai roubar sua paz. Por isso, o convite que o estoicismo te faz é simples, mas profundo. Observe o que te prende, não para reclamar, mas para compreender. Não para reviver o passado, mas para aprender a se libertar dele. Quando Marco Aurélio escreveu seus pensamentos, sozinho, com uma vela acesa à noite, em meio à pressão de ser imperador, ele não buscava glória, ele buscava clareza, ele estava se treinando para não se perder dentro de si. E você também pode, você também precisa dessa clareza. Então, pare por um instante, respira fundo, fecha os olhos se quiser e pergunta para si mesmo: o que ainda dói em mim? E que eu finjo que não dói mais? Talvez venha uma resposta simples, talvez uma memória que você tentou esquecer. Talvez só um silêncio pesado. Aceita? Não. Julga. Não tenta resolver agora, só reconhece. Esse é o primeiro passo, porque não existe cura sem verdade. E a verdade começa quando você finalmente se permite dizer: sim, isso ainda me dói, mas não vai me dominar para sempre. Você é mais do que a dor que te moldou. Você é também o que escolhe fazer com ela daqui para frente. E essa escolha, mesmo que ninguém veja, é o início da sua libertação. A dor que ninguém vê tem um talento cruel. Ela se disfarça de personalidade. Você começa a acreditar que é frio, mas no fundo só está tentando se proteger. Você diz que não liga para nada, mas a verdade é que cansou de se decepcionar. Você evita se apegar, mas é porque tem medo de ser deixado mais uma vez. E aos poucos, o trauma vai tomando conta do seu jeito de existir. Você não se tornou uma pessoa distante por acaso. Você construiu armaduras, e todas elas em algum momento foram necessárias. Mas o problema é que agora elas estão te impedindo de sentir o que precisa ser sentido. Você está se protegendo tanto da dor que não se permite mais viver nada de verdade. E isso é perigoso, porque o que não é sentido é repetido. Aquilo que você engole sem digerir volta de formas diferentes, no medo exagerado, na raiva reprimida, na apatia que chega sem aviso, nas escolhas que sabotam suas próprias vontades. Estoicismo não manda você ser frio, manda você ser lúcido. Existe uma diferença enorme entre reprimir e dominar o que sente. Reprimir é empurrar a dor para um canto escuro. Dominar é olhar para ela de frente e dizer: eu te vejo, mas você não manda mais em mim. E para isso é preciso coragem. Coragem para olhar para o que te feriu sem se reduzir a isso. Coragem para encarar o que sente sem virar refém da emoção. Coragem para sair da fantasia de que superar é esquecer. Não é esquecer, é lembrar, sem sangrar.
Os estoicos nos ensinam que tudo o que está fora do nosso controle precisa ser aceito, mas tudo o que está dentro de nós precisa ser treinado. Você não escolheu o que te aconteceu, mas você pode escolher o que faz com isso. Agora, você pode transformar a dor que te aprisiona em força que te liberta. E essa força não nasce de um dia para o outro. Ela é construída no detalhe, na pequena decisão de não se abandonar mais, de se escutar, de se acolher. Você já viveu tempo demais esperando que alguém viesse te entender por completo, mas talvez esteja na hora de você mesmo se entender, não para se isolar, mas para se libertar da necessidade de ser validado por fora, quando o buraco é por dentro. Tem algo que você precisa ouvir e talvez nunca tenham te dito isso com clareza. Você não está quebrado, você está ferido. E feridas cicatrizam, mas só cicatrizam quando são vistas, quando são limpas, quando você para de escondê-las como se fossem sinal de fraqueza. A verdadeira força nasce quando você escolhe se cuidar, mesmo sem plateia. Quando você se respeita, mesmo que ninguém compreenda seu processo. Quando você segue firme, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sentindo tudo. Porque essa é a essência do estoico. Não é alguém que não sente, é alguém que sente profundamente. E mesmo assim, permanece no eixo. E você pode aprender isso. Você já está aprendendo, só de estar aqui. Agora respira. Sinta tudo o que essa dor invisível tem te causado. Não com raiva, não com pressa, com compaixão. Porque enquanto você olhar para si com dureza, a cura vai parecer impossível. Mas quando você começa a se tratar com paciência, com verdade, com presença, as correntes emocionais começam a se soltar. E o que antes te prendia vai se tornando apenas uma lembrança, não mais um peso, mas uma ponte entre quem você foi e quem está se tornando agora. A dor que ninguém vê, um dia foi uma história que você viveu em silêncio, e às vezes essa história ainda mora no seu corpo, mesmo que a sua mente tente seguir em frente. É por isso que, de repente, sem explicação, você se sente ansioso num ambiente seguro, ou se fecha quando alguém se aproxima demais, ou se sabota justamente quando está prestes a conquistar o que sempre quis. Não é loucura, é memória emocional. O corpo se lembra do que a mente tentou esquecer. E se você não escuta, ele começa a gritar através de hábitos, impulsos, bloqueios. Mas sabe o mais curioso? A maioria das pessoas acha que esse sofrimento é um sinal de fraqueza, quando, na verdade, ele pode ser um chamado, um convite à reconstrução. O estoicismo não é sobre ignorar a dor, é sobre não permitir que ela defina quem você é. É sobre reconhecer: isso aconteceu, isso me marcou, mas eu não sou apenas isso. Sêneca escreveu algo poderoso: o homem que sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. Mas e o homem que não reconhece o que sofre? Esse sofre para sempre, porque o que não é nomeado se torna sombra. E sombra não some, só muda de forma. Quantas vezes você já disse: não sei por que me sinto assim? Não entendo por que repito os mesmos erros. Parece que algo dentro de mim me sabota. Pois é, não é só você. É muita gente tentando viver sem nunca ter aprendido a se escutar, tentando ser forte sem nunca ter aprendido a ser honesto consigo mesmo. A força estoica começa na honestidade radical, no momento em que você admite: sim, eu carrego dores que ninguém vê, mas estou disposto a enfrentá-las. E aqui está algo que muda tudo. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa começar. Começar olhando com verdade, começar assumindo responsabilidade pelo que sente e começar escolhendo, todos os dias, não ser mais refém do passado. Talvez você tenha sido rejeitado, talvez traído, talvez ignorado, desacreditado, machucado por quem você mais confiava, e talvez você tenha construído sua vida tentando nunca mais se sentir assim.
Mas esse esforço constante para se proteger está te impedindo de crescer, porque crescer dói, mas também liberta. Você não precisa continuar preso àquela história. Você não precisa repetir o ciclo que te feriu. Você pode criar algo novo. E esse algo novo começa quando você para de pedir permissão para se curar. Quando você assume que merece se sentir inteiro, mesmo com as marcas, mesmo com as falhas, mesmo com os dias ruins. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: a alma se torna invencível quando deixa de desejar o que não depende dela. E o que mais depende de você do que a decisão de cuidar de si, a dor que ninguém vê, talvez nunca receba reconhecimento de fora, mas ela pode se tornar sua maior fonte de sabedoria por dentro. Ela pode ser o motivo pelo qual você vai se tornar alguém mais consciente, mais compassivo, mais verdadeiro. Não há honra em se abandonar para parecer forte, mas há uma coragem imensa em continuar mesmo com medo, em seguir mesmo sangrando por dentro, em escolher com calma, reconstruir a si mesmo um dia de cada vez. Porque no fim, a verdadeira liberdade não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando você aceita que mesmo imperfeito ainda é digno de paz e que essa paz está mais perto do que parece. Ela só está esperando você se permitir sentir, compreender e finalmente soltar. Você não precisa de mais força, você precisa de mais verdade. Porque a dor que te prende não é feita de correntes reais, ela é feita de narrativas, de histórias que você contou a si mesmo para continuar de pé, de ideias que você absorveu sobre o que significa ser forte, ser digno, ser suficiente. Mas quem foi que te ensinou que sentir é fraqueza? Quem foi que te fez acreditar que chorar era perder o controle? Quem disse que se abrir era se expor demais? Essas vozes não são suas, são ecos de um mundo que aprendeu a se proteger ao invés de se curar. Mas agora você pode escolher diferente. Você pode escolher ser inteiro, mesmo quando isso parecer vulnerável. Você pode escolher ser leve, mesmo com a bagagem pesada que carrega. A filosofia estoica não é sobre endurecer o coração, é sobre aquietar. A alma é sobre não depender do mundo externo para se sentir livre por dentro. É sobre aceitar o que você não pode mudar e transformar com coragem o que está em suas mãos. E está, sim, nas suas mãos. A escolha de parar de viver em função de uma dor que ninguém vê está nas suas mãos. A decisão de não se definir mais por quem te feriu. Está nas suas mãos a chance de criar uma nova relação com o passado. Não mais como algo que te condena, mas como algo que te ensinou. Epicteto dizia: as dificuldades mostram o caráter do homem. Mas talvez você ainda nem tenha conhecido o seu caráter completo. Talvez ele esteja adormecido, esperando você soltar esse peso antigo. Talvez o que mais te assusta seja, na verdade, o que vai te libertar. E se você simplesmente aceitasse que dói? E se você parasse de resistir? E se você parasse de tentar parecer curado e começasse de fato a se curar? A cura não é bonita no começo, ela é caótica, silenciosa, desconfortável, mas é real. E com o tempo, ela floresce. Com o tempo, ela vira paz. Mas essa paz exige compromisso. Compromisso com a sua verdade, com a sua coragem, com a sua vulnerabilidade. Você chegou até aqui não à toa. Você escutou tudo isso porque algo dentro de você já está pronto para mudar. Você não precisa mais se esconder, nem fingir, nem se forçar a sorrir quando por dentro está desmoronando. Você pode se permitir ser humano e ainda assim ser forte, porque a força não está em não sentir, está em continuar caminhando apesar do que sente, está em olhar para dentro e dizer:
Eu reconheço a minha dor, mas eu também reconheço minha capacidade de me transformar. Então me diga, qual parte dessa jornada te tocou mais profundamente? O que você carrega aí dentro que está pronto para ser solto? Escreve nos comentários. Deixe a sua verdade ali. Não só para mim, mas para você mesmo. Esse é um espaço de consciência, de acolhimento, de transformação. E se essa jornada fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal Universo Estoico, porque aqui toda semana a gente caminha junto, para dentro, para cima, para frente, e como diria Marco Aurélio, num sussurro atemporal, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Você já começou a encontrar agora? Não para.